Olá, amados, bom dia, queridos, bom dia, com muita alegria, um feliz e abençoado sábado a todos. Boa tarde, boa noite para quem acompanha em um outro horário. E louvado seja o Senhor por mais essa linda manhã, pelo privilégio de estarmos aqui compartilhando mais um devocional, mais uma revelação maravilhosa do Senhor, através da Tua Palavra para os nossos corações. E eu confesso para vocês, queridos, que eu estou bem impactada com o devocional de hoje, bem assim, eu não sei nem a palavra que eu uso, por quê? Porque o título de hoje está falando esteja disponível. A palavra-chave é disponibilidade. E a palavra é aqui em Gênesis 12, 1, 2, que fala, sobre o chamado de Abraão. Eu me lembrei do chamado de Eliseu, que Eliseu estava trabalhando e Elias jogou o seu manto sobre ele e o chamou para seguir, para fazer a obra. E o Senhor chamou, esses homens para fazer a tua obra e eles abandonaram tudo, largaram tudo, foram, obedeceram na íntegra. E eu tenho sido falha com o Senhor, porque o Senhor, Ele fala conosco, Ele nos dá as ferramentas, Ele nos instrui do que Ele quer que nós façamos e muitas vezes nós ficamos presos a muitas coisas. O Senhor me mandou fechar o ateliê dia 25 de outubro, E eu já tinha recebido do Senhor um direcionamento que eu deveria me desprender de tudo. A palavra do Senhor veio para mim diretamente. O Senhor me deu uma revelação do dia 4 para o dia 5 de agosto, me dizendo, na verdade, na visão eu via, eu ajoelhada na escada do meu ateliê, que ele é na parte de cima, e eu ajoelhada ali, e estava acontecendo um culto do lado, eu conseguia ver através de uma parede, em uma sala que tem do lado, estava acontecendo um culto. E eu queria muito participar daquele culto, mas eu estava presa ali porque eu tinha que subir para o ateliê para fazer algumas coisas, e eu nem subia, nem descia e nem ia para o culto. E naquela visão que eu tive, tem mais alguns detalhes, mas eu não vou entrar para não demorar, eu acordei e meio que entendi o que o Senhor estava falando comigo, mas como eu não queria fechar o meu ateliê, eu falei, Senhor, eu não vou nem deduzir nada, eu não quero nem pensar em nada, eu simplesmente vou subir no monte, vou orar, e eu quero que o Senhor fale comigo através do devocional. E esse devocional de hoje me fez lembrar desse devocional do dia 5 de agosto, que dizia que assim, na palavra, na primeira, em cima aqui, tá escrito, desprenda-se, E o Senhor me mandando me desprender, E eu entendi que aquela revelação era porque eu estava dividida entre muitas coisas, mas que eu precisava realmente fechar o ateliê, realmente largar tudo, me desprender e fazer, cumprir o chamado do Senhor, E a leitura dizia assim: hoje é um dia ideal para você dizer sim para Jesus e se desprender de tantas coisas que o deixam estagnado, coisas que aos seus olhos físicos são boas ou ruins. Tudo o que Ele espera de nós é que nós venhamos a buscar o seu reino e a sua justiça, pois o restante Deus proverá. Então desprenda-se de tudo. E eu entendi que eu achava que o ateliê deveria continuar aberto porque ele gerava emprego, ainda tinha 2 pessoas que trabalhavam lá, e eu ficava assim, não, Senhor, eu não vou fechar agora não, porque os clientes precisam do serviço, as pessoas precisam trabalhar, mas o Senhor me ordenou, desprenda-se. E aí passou agosto, em outubro, eu fechei dia 25 de outubro do ano passado, isso aqui foi em agosto do ano passado, naquele tempo de 90 dias de campanha no monte. O Senhor me mandou desprender através da tua palavra, através do devocional. Por isso que eu digo que esse devocional fala muito comigo, eu compartilho com vocês, porque o Espírito Santo me pediu assim, mas é tremendo a maneira que o devocional fala. Então, queridos, eu sei que o Senhor, Ele fala, Ele nos chama, O Senhor me chamou
eu sendo a mais improvável da casa dos meus pais, né, a mais sensível, a que não podia sofrer nenhum tipo de pressão, ter má notícia ou qualquer situação me deixava em crise, né? A crise do estômago, crise no intestino, que virava água pura, enxaqueca, que só passava com medicação na veia, no pronto-socorro. E o Senhor me escolheu a mais improvável para levar um testemunho fortíssimo de salvação, que é a recolha do meu irmão e da minha mãe, onde o Senhor ia me mostrando os dias e tudo, e o Senhor me mandava largar o que eu estava fazendo, subir no monte e orar. E aí eu largava tudo e ia para o monte orar, porque o Senhor estava ali falando comigo, me impulsionando, e quanto mais eu orava, mais eu entendia o propósito de Deus, o que o Senhor estava fazendo ao levar meu irmão e minha mãe. E queridos, eu fui realmente chamada para essa missão de levar o Evangelho de Salvação através do testemunho, que é a porta, Não sei, quem não viu ainda, veja no YouTube, no canal do YouTube Testifica Cast, Raquel Aguiar. Lá tem o testemunho completo e é muito forte. E o Senhor chamou Eliseu, Elias chamou Eliseu quando Eliseu estava arando a terra. O Senhor me chamou quando eu estava ali na máquina, costurando. Mas quando o Senhor nos chama é para a gente largar tudo, deixar ir. E eu ainda me encontro muito presa, Por mais que eu fechei o ateliê, eu ainda ficava indo lá de vez em quando. Às vezes, às segundas-feiras, eu ficava costurando lá. E o Senhor não queria mais que eu fosse, tanto que fechei definitivamente há umas semanas aí atrás, Vai fazer um mês, dia 28, que eu entreguei a chave para o rapaz lá do ateliê e tirei minhas máquinas de lá. Mas aí eu tenho máquina aqui na minha casa, e o qual ainda os clientes mandam mensagem e eu fico sem jeito e eu quero ajudar. Tem cliente que não conseguiu se desprender de mim ainda e eu acabo estando presa também nessas coisinhas, Uma costurinha aqui, uma ali, mas aí me toma o tempo de estar me aprofundando na palavra, de estar fazendo a obra, de estar indo na igreja, nos convites que eu tenho de ir levar o testemunho. Então, queridos, neste momento, nesse dia, neste sábado, eu me senti bem assim, cobrada por Deus nessa questão do meu chamado, Baseado na fé desses homens que largaram tudo e foram, no amor pela obra, pelo chamado, que largaram tudo e foram. Eu estou em falha com o Senhor, mas que em nome de Jesus nós possamos realmente estar disponíveis, como diz esse título, esteja disponível, e a palavra-chave é disponibilidade, que possamos estar disponíveis a ouvir a voz do Senhor, a cumprir o chamado do Senhor 100%, da maneira que o Senhor quer que nós façamos. E a leitura é aqui. Certo dia o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, no meio dos seus parentes, vá para uma terra que eu lhe mostrarei, e os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei e você será uma bênção para os outros. Gênesis 12, 1, 2. Inclusive, queridos, ontem eu estava ouvindo essa palavra de Gênesis através de um pastor que não está no Brasil, está lá fora, nos Estados Unidos, que o Senhor enviou ele lá, e ele falou que ele lia Gênesis e o tempo todo era Gênesis, os louvores eram de Gênesis. Então, quando o Senhor quer falar, vá, faça minha obra, cumpra um propósito na terra, o Senhor vai falando, o Senhor vai falando, o Senhor vai confirmando. E nós precisamos ser obedientes em nome de Jesus. E aí a leitura é assim: em um momento decisivo da história, Deus se propôs a formar uma nação e para isso escolheu um líder improvável. Abraão, aos olhos humanos, ele e sua esposa Sara, já avançados em idades,
ela era estéril, parecia escolhas impossíveis para cumprir tal plano. No entanto, é dessa impossibilidade que surgem as promessas de uma nação eleita. A escolha de Abraão nos ensina uma verdade profunda. Deus frequentemente escolhe o improvável para realizar seus propósitos mais grandiosos. E eu era, queridos, a mais improvável, né? Como eu estava dizendo, a pessoa que não poderia receber notícias, informações, né, tristes, pesadas, preocupantes, e o Senhor foi ali me mostrando algo tão profundo, tão profundo, tão profundo, que foi a partida do meu irmão e da minha mãe, e naquele processo todo, né, de muita dor, de muito choro, meu esposo que estava comigo todo o tempo via como era tão doloroso. E quando eu tive a confirmação que o Senhor realmente levaria minha mãe, eu tive 3 dias de enxaqueca, 3 dias vomitando aquela água verde, o intestino, água pura, e uma crise terrível. E eu falei, Senhor, como é que eu vou suportar esse luto se só de o Senhor confirmar que realmente vai levar? Eu já estou desse jeito, Pai, eu não vou suportar, eu não tenho estrutura física, mental, psicológica, não tenho saúde para suportar essas coisas. Mas o Senhor me escolheu, a mais improvável da casa dos meus pais, para levar esse testemunho, para receber essas revelações do céu, do dia, do horário, que o Senhor levaria meu irmão, levaria minha mãe, e assim foi, do jeitinho que o Senhor mostrou, as datas, os dias, os horários. O Senhor levou os meus queridos e formou um grande testemunho da palavra de João 10, 9 e 11, onde Jesus fala, eu sou a porta, se entrares por mim, salvar-se-á. Né? E, queridos, o testemunho é muito grande, muito profundo, muito sobrenatural. E o Senhor escolheu Abraão e Sara, os mais improváveis, né? Já velhos, não poderiam ter filhos, como assim teriam uma grande nação? Mas o Senhor escolhe os improváveis, o Senhor realiza o impossível, que foi me curar, né, no meio desse processo todo, onde a minha enfermidade era emocional. Há 13 anos eu buscava a cura dessa enfermidade, com muitas colonoscopias, endoscopias e remedicações, mesalazina, remédio de alto custo, e o médico dizia que não tinha jeito, aquilo não tinha cura, porque era emocional, e o Senhor me curou no momento mais impossível e improvável. Me curou do emocional durante, né, naquele período, naquele processo. No meio de 2 lutos, o Senhor curou totalmente o meu emocional. E eu fiquei forte espiritualmente, fisicamente. Estou aqui, né, obedecendo o Senhor, compartilhando o devocional, mas eu preciso ir muito mais, ser muito melhor. Eu preciso obedecer ao Senhor na íntegra, 100%, e eu estava aqui meio vacilante, achando que estava obedecendo, mas através desse devocional de hoje, tomei sim uma lapada do Senhor, e eu preciso melhorar. E nós precisamos, queridos, melhorar cada dia, nós precisamos buscar o Senhor em espírito e em verdade, e obedecer Ele 100% no que Ele nos fala, no que Ele nos chama, né? Estou falando isso para mim mesmo hoje, né? E compartilhando com vocês, assim como o Senhor me pediu. E continuando a leitura, fala assim, talvez aos olhos do mundo você se sinta distante dos planos de Deus, com seus sonhos e promessas enterrados pelo tempo e circunstâncias, mas a história de Abraão nos ensina que não há impossível para Deus. Ele é especialista em transformar o improvável em realidade, em mudar as variáveis da nossa existência, permitindo-nos a viver o que parece inalcançável aos olhos humanos. Não deixe o desânimo tomar conta, porque a fidelidade de Deus não é medida pela lógica humana. Suas promessas se cumprem independente das probabilidades. Minha própria vida é um testemunho do sim a Deus, da capacidade de viver o inimaginável. Não por ser o mais qualificado, mas por ser e por estar disponível. Abraão não foi escolhido por sua perfeição, mas por sua disponibilidade e fé. Disponibilidade não significa ociosidade, mas um comprometimento profundo com os propósitos do Pai, né? Disponibilidade não significa ociosidade,
né? O Senhor me chamou quando eu estava ali costurando, o Senhor falava, larga tudo, vai orar, né? Eu quero falar com você. E eu largava, eu ia, né, com prazos, precisando entregar os vestidos de dama de honra, de formatura, de noiva, e eu largava tudo e eu ia, né? E Eliseu estava ali arando a terra e o Senhor o chamou. Então, disponibilidade não significa ociosidade, queridos, mas significa a gente estar sensível à voz de Deus e quando o Senhor falar, vai, a gente larga tudo e ir, né? Então, Abraão não foi escolhido por sua perfeição, mas por sua disponibilidade e fé. Disponibilidade não significa ociosidade, mas um comprometimento profundo com os propósitos do Pai. E você está disponível? Está pronto para dar o seu sim a Deus, crendo que Ele pode fazer extraordinário em sua vida? Lembre-se, não é sobre ser perfeito, mas sobre estar disposto a ser moldado e usado por Deus para cumprir seu grandioso propósito. Queridos, o tempo já está bem avançado, mas o Senhor falou profundamente ao meu coração hoje, através desse devocional, e eu espero que o Senhor também tenha falado profundamente ao seu coração, que você hoje possa estar disponível a ouvir a voz de Deus, a ouvir o chamado do Senhor e saber que a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. Que quanto mais nós obedecemos, quanto mais nós andamos caminhando em direção ao Senhor, mais nós somos plenos, realizados, felizes, porque nós estamos caminhando, né, em direção ao propósito, ao chamado de Deus para nossas vidas. Então, que o Senhor possa abençoar grandemente a vida de cada um. E nós vamos orar, meus queridos. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus, neste dia, Pai, nos colocamos em Tua presença, Pai. Ah, Senhor Jesus, com o nosso coração, Senhor, disposto, Pai amado, a ouvir a Tua voz, a estar disponível a Ti, Senhor. E queremos estar abertos, Pai, abertos, Senhor, ao Teu chamado, para seguir a Tua vontade, os Teus planos, mesmo quando, Senhor Jesus, não for tão claro para nós. Ajuda-nos, Senhor, a superar, Senhor Jesus, a todos qualquer dúvidas e medos, confiando sempre, Senhor, que como o Senhor fizesse com Abraão, também, Senhor, o Senhor nos guiará e nos abençoará ao longo do caminho, nos abençoará ao longo do caminho. Senhor, que possamos, Pai, ser reconhecidos, Senhor, que possamos, Senhor Jesus, corresponder, ó Pai, à Tua voz. Sempre, Senhor Jesus, estarmos prontos para que com fé e coragem, Senhor Jesus, caminhemos, Senhor Jesus, em direção ao Teu propósito, ao Teu chamado. Deus, agradecemos, Senhor, por a Tua orientação constante, pelas Tuas promessas, Senhor, pelo Teu cuidado com as nossas vidas. Senhor, que a nossa fé e a nossa visão estejam sempre alinhados com os Teus propósitos. Em nome de Jesus Cristo, Senhor Pai, que nós possamos, Senhor, estar sempre atentos a ouvir a Tua voz, a cumprir, Senhor Jesus, o Teu chamado. Independente, Senhor Jesus, de qualquer vontade própria nossa, que possamos realmente, Senhor, estar disponíveis. Fortaleça-nos, Pai, a cada dia. Eu entrego, Deus, a vida de cada querido, Senhor, cada amado que acompanha os devocionais todos os dias, que o Senhor possa abençoá-los, Senhor, grandemente em toda a caminhada e que eles possam, Senhor Jesus, sim, estar disponíveis, com ouvidos abertos a ouvir a Tua voz e o Teu direcionamento. Em nome de Jesus eu te peço, te louvo, te agradeço. Obrigada, Senhor, por esse dia, por essa palavra. E até, Senhor, até amanhã, meus queridos. Eu realmente estou até tonta com esse devocional, porque, queridos, eu preciso melhorar muito, fazer muitas coisas para o Senhor. Estou realmente fazendo muito pouco, muito pouco, muito pouco. Mas até amanhã.